Olá pessoal, espero encontrá-los todos bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas práticas que a gente tem que cuidar quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente se relaciona com pessoas, de modo geral. Onde muitas das vezes, a gente não vai fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha que é certo, porque a gente tá vendo uma fatia do bolo, eu costumo dizer, né? Quando aconteceu uma situação na minha vida, eu trabalho numa empresa, e numa situação dessa que aconteceu, que eu tava achando que eu teria a solução para o problema, aí eu cheguei e fui conversar com a pessoa responsável, né? Para sugerir essa minha ideia. E aí a pessoa me passou o lado dela. Ela disse, não, tal, a tua ideia faz sentido, tal, só que essa tua ideia vai impactar nisso, nisso e nisso, em outro setor, de outra forma, em outras pessoas. Aí eu pensei, caramba, muitas vezes a gente vê a fatia do bolo, a gente não vê o bolo inteiro. E aí, quando principalmente você trabalha às vezes numa empresa grande, né, que é o meu caso, numa grande companhia, e aí você acha às vezes que o seu jeito é o jeito certo, que o seu ponto de vista é o ponto de vista certo, mas é muito, como é que eu posso dizer, egoísta da nossa parte pensar que tudo tem que girar em torno do nosso umbigo. Então, muitas vezes, a gente não vai fazer coisas que a gente gosta, a gente não vai lidar da forma como a gente gosta, mas a gente vai ter que fazer a tal da política da boa vizinhança para você manter uma serenidade e para você pensar no bolo todo. Que muitas vezes você não está vendo o bolo todo, mas ele está ali. E o que às vezes você acha, esses dias também aconteceu uma situação, daí a pessoa veio pra mim, ai Carol, eu acho que devia ser diferente, porque devia ser assim, porque devia ser assado e tal, e não sei o que. Daí eu falei, não, tudo bem, eu respeito, esse é o seu ponto de vista. Mas o ponto de vista do outro lado, isso que você tá falando, da forma como você gostaria que acontecesse, vai impactar diretamente em tal e tal e tal e tal e tal setor. Aí a pessoa assim, ah, poxa, verdade, né? Então, às vezes, a gente tem pensamentos muito egoístas, né? De que a gente tem a solução, de que a gente sabe mais que o outro, de que, sabe, essas coisas assim, egoístas mesmo, né? A gente pensar que a gente consegue resolver tudo e não, né? Quando você trabalha numa empresa, quando você tem uma comunidade, quando você trabalha, vive numa família, né? Então você tem que se adaptar a algo que seja bom para a maior parte das pessoas, né? Numa outra situação, a gente fez uma reunião com a coordenação da empresa que eu trabalho, e aí o nosso gerente fez um exercício onde ele dizia assim: cada um aqui fala como gostaria que fosse. Aí eu falei como eu gostaria que fosse, o outro falou como ele gostaria que fosse, o outro falou como ele gostaria que fosse, aquele determinado assunto, aquela situação. E cada um falando, sabe, era a coisa mais engraçada. Porque como eu gostaria que fosse bom para mim, automaticamente ia ser ruim pro meu colega do lado. Como o meu colega do lado achava que ia ser bom para ele, impactaria no colega da frente. E aí, de repente, a gente viu que é difícil agradar todo mundo e que não é o caminho mais certo você querer agradar a todos, e sim você buscar o que é melhor para a empresa ou para o bem comum da maior parte das pessoas, né? Que tenham o menor impacto possível de forma negativa a todos que estão relacionados nesse processo. Então eu coloco hoje esse ponto de atenção, onde a gente nem sempre vai fazer tudo que a gente gosta, a gente nem sempre vai fazer tudo da forma como a gente quer, e muitas vezes quando você abre assim esse seu radar para olhar a coisa de forma mais ampla, para ouvir as partes, o que cada um tem para contribuir, aonde o calo de cada um aperta, né? E você conversa e entra num diálogo, é muito mais construtivo, sabe? É muito mais construtivo, muito mais evolutivo também. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado.
A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!